Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria começar aqui lendo para vocês duas questões que apareceram num curso de História da Educação, não vou dizer em que universidade, que são, vamos dizer, um exemplo de como as pessoas pensam, raciocinam e falam hoje em dia no Brasil. Não estou me referindo ao povão inculto, mas a professores universitários. Veja aqui. Baseados em nossos estudos, diante de toda a evolução na educação baseada numa pedagogia tradicionalista na Antiguidade Oriental, como você percebe esses ideais na educação nos dias de hoje? Vocês perceberam primeiro a construção da frase. Baseados em nossos estudos, diante de toda a evolução na educação baseado numa pedagogia tradicionalista na Antiguidade Oriental, como você percebe esses ideais na educação nos dias de hoje? A frase gramaticalmente não faz o menor sentido e, além disso, o sujeito está sugerindo que os ideais educacionais da Antiguidade Oriental têm uma grande influência no Brasil de hoje. O que você acha? Como é que era, vamos dizer, a educação na Antiguidade Oriental chinesa? Quer dizer, a formação dos chamados letrados chineses. O imperador mandava agentes percorrer todo o país, buscar os garotos mais inteligentes e trazer para a capital para educá-los, e eles formavam então a classe dos chamados letrados chineses, que tinham, vamos dizer, um poder imenso ali na corte. Então, podemos dizer que o sistema educacional chinês era altamente democratizante, porque ele pegava a população pobre e lhe dava a condição até de interferir no governo. É claro que havia limites para isso, mas a seleção dos meninos não era feita por classe social, apenas pela sua qualificação intelectual. Portanto, os que eram os melhores, mesmo na classe mais pobre, eles tinham uma chance. Então, existe isso no Brasil de hoje? Não tem nada que ver, tá certo? E na Índia, então? Vamos ver a segunda pergunta. Partindo do princípio que a educação, não é de que, é que, partindo do princípio que a educação indiana, dividida em castas, privilegia a casta dos brahmanes, porém algo oficializado pela cultura, ponto. O que é isto, pô? Como é que esse sujeito pode ser professor de qualquer coisa numa escola primária? Ele não pode. Ele é professor de História da Educação para futuros educadores. Como você analisa o privilégio que determinados grupos sociais no Brasil têm com relação à educação, enquanto a educação prega a igualdade para todos? Eu digo, bom, é evidente que se alguns grupos sociais são privilegiados no que diz respeito à educação, esse grupo é evidentemente os estudantes e o próprio professor. São vocês que são os estudantes. Então, os estudantes são um grupo privilegiado. Se esta é, vamos dizer, a situação, então você está pedindo que o grupo privilegiado reconheça a sua condição injusta de explorador dos coitadinhos. Você acha que em alguma universidade o pessoal concorda com isso? Nós estamos explorando os coitadinhos. Quer dizer, ele não percebe que está... Isso aqui é o que se chama argumento suicida, quer dizer, o nego está falando contra ele mesmo. Então, é evidente que o sujeito não sabe juntar uma coisa com outra. Com relação à educação indiana, você veja, a educação indiana, a educação hindu, na verdade, não indiana. Indiano é qualquer sujeito que nasceu na Índia. Ele pode ser muçulmano, budista, ateu, qualquer coisa. Isso quer dizer, nessa distinção o sujeito sabe. Não se trata da educação indiana, é da educação hindu, quer dizer, daqueles pertencentes à tradição hindu. Ela não privilegia na educação os brahmanes, ao contrário. O brahmane tem a sua posição na sociedade independentemente da educação recebida. Tanto que um sujeito de classe pobre, ele pode se instruir na própria religião ao ponto de tornar-se um santo hindu, mas se ele não pertence à casta brahmana, ele não entra no templo brahmana. Houve no século XX, o famoso santo Pária, o cara era cultuado na Índia inteira, mas ele chegava na porta do templo Brahmani, os caras até convidavam para entrar e diziam, não, eu não posso, isso é contra a tradição, não posso.
Então, isso quer dizer, o nível de educação não tem nada a ver com a posição de casta. A posição de casta o sujeito tem desde o instante que ele nasceu. Faça ele o que fizer, ele pode ser o maior idiota da paróquia, ele não vai perder aquilo. Portanto, a educação não tem nada a ver com o privilégio de casta. O privilégio de casta é outra coisa completamente diferente. E o sujeito não sabe nada a respeito do que ele está falando, e não sabe escrever em português, e não sabe raciocinar nem um pouco. E é um professor. Só que a média dos professores é assim. Esta semana, com essa discussão que surgiu a respeito do experimento lá do Bruno Alves, né, eu tive a ocasião de ver isso novamente. As pessoas são realmente horríveis, que se metem a discutir coisas que eles simplesmente não entenderam. Já dizia, mais de 30 anos atrás, o Cláudio Moura Castro, no tempo que tinha a coluna Veja, dizia: o brasileiro não lê o que está escrito, ele lê o que ele imagina que o autor quis dizer. Então, evidentemente, porque eu disse que eu vi um experimento que eu não sei refutar e que eu não vi refutação, então eu não apenas aderi a esse experimento e a todos os outros que foram feitos e que eu não conheço. Por exemplo, tem o negócio do domo, tem o balão que subiu, tem não sei o quê, papapá, tem tem foto aérea, tem milhões de coisas que eu não vi, não sei nada. Não apenas eu aderi a tudo isso, mas já aderi à conclusão final e eu sou um adepto da Terra plana. Falei, eu não tenho condição de ser adepto nem inimigo da Terra plana. Eu estou falando, eu vi um videozinho, meu Deus do céu. Agora, esses caras, eles não viram nem o videozinho, mas eles já têm posição formada sobre o conjunto do problema antes de ter dominado uma das suas partes. Que não dominaram as partes, eu vejo pelo tipo de objeção que eles apresentavam. Então, me mostra lá um vídeo feito pelo National Geographic. Disse: este vídeo acaba com essa conversa toda. E o vídeo era o seguinte: o sujeito botava aqui uma máquina projetando um raio laser, pegava um barco e ia atravessando, com o barco atravessando um lago até chegar ao outro lado. Quando ele chegava mais ou menos no meio do lago, ele levantava uma régua vertical e via que o raio laser estava batendo em cima, na parte de cima da régua. Portanto, conclui ele, o barco tinha baixado, comprovando assim a curvatura da água. Só tem o seguinte: ele não tomou a menor providência para garantir que a máquina projetora do raio laser estava realmente paralela ao solo. Nós não sabemos se estava ou não estava. Quer dizer, a precaução elementar que qualquer experimentador tinha que tomar em primeiro lugar. Quer dizer, já é grave o sujeito me mostrar isso com o negócio do National Geographic. Eu falo, pô, esse pessoal do National Geographic é burro demais. Pô. Eles não sabem fazer experiência, né? Daí aparece um cara, não, mas você não sabe nada, isso aí a gente resolve com teodolito. Eu digo, mas que maravilha. Para você usar o teodolito, no caso, você precisaria ter o teodolito de um lado, né, a lente do teodolito do lado e uma régua vertical do outro. Ora, se você consegue colocar a lente do teodolito aqui e a régua aqui, é porque os dois lados estão nivelados. Isso quer dizer, usar o teodolito só seria possível se a água fosse plana. Se houvesse curvatura, a régua ia para cima e para baixo. E, na verdade, pela curvatura que tinha ali, a régua inteira seria invisível. Então, o sujeito quer provar uma coisa, mas ele está provando o oposto, só que ele não percebe, porque ele não sabe ler. E assim por diante, tem várias coisas desse tipo, são, vamos dizer, horríveis. Então, que conclusão eu cheguei? Nenhuma. Em primeiro lugar, porque eu não tenho nenhuma ideia sobre a Terra plana. Nada. Eu vi, depois dessa conversa, eu vi mais 2 ou 3 vídeos do Bruno Alves que me pareceram também honestos, corretos e bastante elucidativos. Daí me mandaram uma matéria super interessante falando de um experimento feito no século XIX, em que mostrava que a falta de curvatura aparente era devida à refração. Eu digo, e você acha que desde o século XIX até agora os terraplanistas não aprenderam nada sobre refração? Eles não sabem neutralizar a refração? Né? Quer dizer, isso é fazer pouco do outro. Quer dizer, você entra na discussão supondo que o outro é um imbecil. Você nem lê o que o cara disse, você não vê o vídeo do cara e você já supõe que ele é um imbecil. Ora, a refração, qualquer pessoa pode perceber como ela funciona numa estrada. Você pega um carro que está a 200 metros de você, você vê que a parte de baixo do carro sumiu. Você não viu mais pneu. Então, exatamente como o barquinho no horizonte, ele vai sumindo pela parte de baixo. Não é isso?
Então você tem refração no solo, numa distância que é curta demais para poder haver curvatura. Então significa o seguinte: a refração não tem nada a ver com curvatura. E se ela induz alguma conclusão, nesse caso, é a favor do caráter plano do solo, não curvo. E o senhor também, de novo, ele argumenta usando uma coisa que está falando contra o argumento dele, ele não percebe. E assim, dezenas e dezenas e dezenas e dezenas. Tem graça discutir com essa gente? Primeiro, aqui conversando com o Edinho ontem, nós estávamos notando assim: o brasileiro não sabe distinguir entre um argumento a favor de uma teoria e a teoria inteira. Se você pegar, por exemplo, o marxismo, existem inúmeros argumentos corretos dentro do marxismo. O que não quer dizer que o marxismo no seu conjunto esteja certo. Só que você tem que estudar os argumentos um por um, encadeá-los, articulá-los uns com os outros e ver se a conclusão total vale. Mas se você não conhece nem os argumentos um por um, do que você vai falar? Não é isso? Outra coisa, você refutar um argumento a favor também não desmente a teoria inteira. Por exemplo, eu quando li, isso foi a primeira vez que eu li Karl Marx na minha vida, é que eu li o Capital, eu já tinha lido Karl Marx, e ele dá lá a noção da mais-valia. Eu já achei que aquilo estava furado, mas ele não quer dizer que o marxismo está errado. O sujeito pode ter uma ideia certa e argumentar falsamente a favor dela. O cara que inventou a máquina a vapor, a teoria que ele tinha estava completamente errada, mas a máquina funcionava. Isto vive acontecendo na ciência. Quer dizer, você obtém efeitos corretos por motivos que você desconhece. Ou você fazendo tudo certinho, o efeito dá errado. Isso acontece a todo momento. Portanto, a primeira coisa que um professor tem a obrigação de ensinar a seus alunos é assim, é a investigação ordenada. Quer dizer, você vai ter que colocar os vários argumentos numa hierarquia, ver quais dependem de quais. E daí você articulá-los e ver o conjunto como funciona. Agora, se dado o primeiro argumento, que não é nenhum argumento, é apenas um experimento, você já quer discutir a teoria inteira, fala assim, não dá, meu filho. Isso é coisa de analfabeto, não é nem de analfabeto funcional, é de analfabeto mesmo, a pessoa que não sabe ler, pô. Quer dizer, se eu digo que eu vi um experimento e não sei como refutá-lo e não encontrei refutação para ele, um experimento, você acha que a gente vai querer provar uma teoria tão complexa como a Terra plana com um único experimento? Faça só, vamos supor o seguinte, você provar que a Terra não é esférica, prova que ela é plana? Só existem duas figuras no mundo? A bola e o plano, não tem mais nada no meio? Ora, porra, já é absurdo. Então, suponha que a Terra seja um dodecaedro. Ela vai parecer um plano, mas ela vai parecer um círculo, uma esfera, mas ela está cheia de planos no meio. Não é isso? Suponha que ela seja o tal do geoide, onde no conjunto dá um efeito mais ou menos esférico, mas você tem partes planas no meio. Portanto, o experimento, olha, não leva a conclusão nenhuma ainda. Agora, o sujeito lê, não pelo que está escrito, pelo que ele acha que eu quis insinuar. Então eu quis insinuar que, assim, o cara já chega à conclusão, o Olavo disse que tem uma conspiração na NASA para esconder tudo a respeito. Eu não sei coisa nenhuma de conspiração da NASA e não estou falando disso. Mas, como ele associa uma coisa com a outra, não é capaz de examinar ponto por ponto, passo lógico por passo lógico, ele já atribui uma conclusão final e toda uma argumentação que eu não apresentei porque eu não tenho, porque eu não sei. Pergunta-me, o que eu sei desse negócio da NASA? Eu sei lá, eu comecei a ver um filme, aí eu vi um repórter entrevistando o Buzz Aldrin, dizendo para ele que era mentira, que ele desceu na Lua, o Buzz Aldrin encheu a cara dele porrada. Foi isso que eu vi até agora. Então, imagina quanto tempo eu precisaria dedicar a só essa questão da NASA para elucidar se houve ali alguma ocultação ou não. Pensa bem. Você acha que eu sou desses caras de ficar com teoria da conspiração, assim, com uma suspeita? Outra coisa, a ideia da Terra esférica é tão antiga
Os gregos já diziam isso. Todo mundo, através da Idade Média inteira, acredita em terra esférica. Tá certo? Que se isso fosse uma conspiração, você teria que estar conspirando com os mortos. Né? Conspiração, que eu saiba, só existe entre pessoas que estão vivas num certo momento do tempo. Você não pode conspirar com o sujeito que não nasceu ainda, ou com outro que já morreu faz 3 séculos. Isso quer dizer que as tendências culturais duradouras não são conspirações, nunca. Você pode dizer que o marxismo é uma conspiração? Eu falo, claro que não. Não há uma conspiração entre milhões de pessoas que se desconhecem umas às outras. Isso é impossível. Então, o simples fato de chamar de conspiração já seria um absurdo. Mas usam o termo conspiração de maneira que você não sabe se os terraplanistas são eles os conspiradores ou se eles é que estão com teoria da conspiração contra os outros. Ou seja, o termo teoria da conspiração já é altamente enganoso. Né? Eu acho que eu nunca o usei contra ninguém, porque é absurdo. Mas você pode dizer assim, por exemplo, a corrupção petista foi uma conspiração, claro. Era um negócio secreto, tá? Mas não tinha nenhum morto lá, né? Quem morreu saiu da conspiração, pô. E também você não está contando, vamos dizer, com a adesão, vamos dizer, dos que não nasceram ainda. Agora, se falar de conspiração de um negócio que durou séculos ou milênios, assim, é tão absurdo, né? Que o sujeito fala isso, devia assim, chamar o Bozaldo para dar um soco nele. Quebra o queixo do cara logo. Né? Mas este uso das palavras é um uso assim, só para dar má impressão. Você não está falando nada de substantivo. Né? Na verdade, você não está nem xingando, você está apenas fazendo fofoca. Então, teoria da conspiração é o termo mais usado por tudo quanto é fofoqueiro de puteiro. Né? Qualquer um que usa esse termo você não merece atenção e não pode ser respeitado. Né? Agora, é verdade que alguns terraplanistas acusam a NASA de estar ocultando alguma coisa. Bom, é possível haver uma conspiração na NASA, conspiração durante os 20, 30 anos, é possível. Mas isso seria da NASA. Agora, você dizer que a teoria da Terra esférica ela toda uma conspiração, fala, não, peraí, já não dá. Porque daí você ia envolver Santo Agostinho, e Eratóstenes, etc. Fala, não dá, não pode ter tanta conspiração assim, conspiração tão abrangente no mundo inteiro durante milênios. Isso é coisa de louco, né? Então, isso aqui é o exemplo de como as pessoas leem hoje. Né? Eu achei, por exemplo, aquele negócio do Teodolito, eu achei uma obra-prima aquilo, né? Porque o sujeito quer me provar que existe a curvatura das águas e ele sugere que use um teodolito para fixar a direção do raio laser. Mas se você conseguir botar o teodolito lá, você tem que enxergar a régua, né? E se você enxerga, quer dizer que não tem curvatura, quer dizer que está tudo plano. Portanto, para provar a sua teoria, você inventou um negócio que vai exatamente contra ela. Fala, como é possível o sujeito fazer um treco desse? Ele não sabe ler, não sabe ler. Isso não é analfabetismo funcional, isso é analfabetismo em sentido estrito. E tem cada vez mais pessoas assim, porra. Esse negócio é muito grave. Eu digo, olha, você acha que é grave esse negócio da Previdência? Porque acabou o dinheiro. Mas ó, antes de acabar o dinheiro, acabou uma coisa muito mais importante, que é a inteligência para ganhar o dinheiro. Não é isso? Então eu penso assim, se o sujeito está assim, ele está louco, né? Desempregado, sem dinheiro, né? Perseguido pela polícia. Qual dessas coisas você tem que resolver primeiro? Você vai primeiro livrar de todos os problemas, depois você vai curar a cabeça dele. Fala, não dá, pô. Você tem que curar a cabeça primeiro para ele conseguir se livrar do problema. Então, só há um problema verdadeiro, é a ignorância e a loucura. Esse é o problema do Brasil. E isso está ficando mais grave de ano para ano. Eu não estou exagerando, gente. Isso aí é mensurável. Testes internacionais provaram assim, o QI do brasileiro está caindo. Né? E as pessoas falam, não, no Brasil tem faculdades que formam 50% de analfabetos funcionais. Mas eu sou doutor em não sei o quê. Eu digo, mas se você é doutor em não sei o quê, você tem 50% de chance de ser um analfabeto funcional.
Quer dizer, o nego olha a sociedade e ele se coloca fora da sociedade. Como se ele fosse um deus ex machina, né? Ele está olhando de cima, lá da Estrela Vega, ele não tem nada a ver com essa sociedade, ele não tem nada a ver com a universidade que o formou. A primeira coisa, se você lê isso, você tem que pensar assim, será que a minha formação foi deficiente? Eu sempre recomendo aos meus alunos um negócio que eu chamo mapa da ignorância. O mapa da ignorância é a lista organizada das coisas que você precisaria saber para entender direito aquilo que você sabe. Isso é coisa fundamental em qualquer estudo que você então, o que me falta saber disso aqui? Uma maneira de você se precaver contra isso, que eu também recomendei desde o início do curso, é você, antes de você estudar qualquer coisa, você fazer a bibliografia completa daquela área. Bibliografia completa, quer dizer, não é todos os livros, mas são só os livros que foram decisivos para o progresso daquela área de estudos. Então são os livros clássicos, sei lá, da economia, da sociologia, etc, etc. Antes de você começar a ler qualquer um, você ter a ordem cronológica disso aí. Você ter mais ou menos uma ideia do status questiones, quer dizer, da evolução das questões ao longo do tempo. E é assim que você cria o mapa da ignorância. E é assim que você fica sabendo o que você precisaria saber para entender melhor aquilo que você está dizendo.